Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar com a primeira aula do nosso curso de arquitetura de software com C Sharp Visual Studio, né? Então, deixa eu falar um pouquinho da minha empresa, que é a Logical Docs, onde nós realizamos treinamentos em company, temos uma especialização aí em diversos treinamentos, a gente leva o treinamento até a sua empresa. Fazemos consultoria em arquitetura, né? Então, se você tem um projeto e precisa de uma consultoria para a arquitetura desse projeto, para o desenho do projeto, nós fazemos também. E trabalhamos também com automação residencial, automação industrial e robótica, tá certo? A parte de hardware aplicado, a gente trabalha também, ok? Então, falar um pouquinho sobre mim, eu sou Márcio Martins, né? Sou bacharel em ciência da computação, especialista em engenharia de software, sou certificado Microsoft desde 2005, sou instrutor Microsoft desde 2010, programo desde 1988 e trabalho profissionalmente 100% full time com desenvolvimento desde 97. Então estão aí mais de 15 anos trabalhando com software no dia a dia, tá certo? E também ministro palestras sobre .NET, sobre hardware, sobre Windows Embedded, de diversos temas, ok? Bom, então vamos falar da nossa agenda, né? Então temos a parte 1, nós vamos falar sobre arquitetura ágil, ok? Então nós vamos falar de DDD, de casos reais com DDD, vamos falar de design patterns com DDD, né, para passar alguns patterns para vocês. Depois, a parte 2 consiste nos testes, né, teste de software para métodos ágeis, então a utilização do TDD, Test Driven Development, né, fala sobre arquitetura, testes unitários, mock, prática de testes, e o BDD, que aí também nós temos linguagem ubíqua, user stories, gherkin, teste de requisitos, automação de teste de interface. E depois a parte 3, onde nós entramos na parte de gestão do ciclo de vida de projetos. Ok? Então vamos ver como funciona Scrum, aplicado a Visual Studio com Work Items, né, fazendo um Team Project com Scrum, gerenciando código-fonte, gestão de configuração, rastreabilidade, testes manuais automatizados, build automatizado, integração contínua, instalação contínua, entrega contínua, métricas de qualidade e análise de código. Ok? Então vamos passar para a parte 1, que é quando a gente inicia o conceito de arquitetura de software ágil, né? Então, o que é ser ágil? Tá? Ser ágil é alguma coisa, segundo o dicionário, que tem grande facilidade de se mover, que é ligeiro e leve. Então, pensando nos conceitos tradicionais de engenharia de software, né, percebeu-se que os modelos atuais, os modelos ditos clássicos ou convencionais de processo de criação de software acabavam por se tornar um pouco lentos, eles não acompanhavam tão bem as necessidades do mercado, né? Então, alguns engenheiros de software renomados começaram a pensar nisso e a trabalhar em metodologias ágeis, né? Então nós temos aí a programação extrema, que é o XP, Extreme Programming, temos o Scrum, né? Todas essas são técnicas de desenvolvimento ágil, TDD, planejamento ágil de projetos, desenvolvimento Lean, né? Então vamos ver algumas conceitos que levaram os engenheiros de software a pensar em desenvolvimento ágil, né? Então esses caras aí que estão listados abaixo são os, vamos dizer assim, os papas
do Manifesto Ágil, né? Os caras que começaram a falar em agilidade, né? Então tem até o site http://manifestoagil.com.br, que é uma tradução literal do agilemanifest.org, que é onde esses engenheiros, incluindo caras de renome, tipo Kent Beck, o Art Cunningham, o Martin Fowler, entre outros, se reuniram e chegaram a conclusões, chegaram a um manifesto onde eles perceberam que os métodos tradicionais davam ênfase a questões e a artefatos que não eram tão válidos para o cliente do que o que eles pregavam. Quer dizer, eles perceberam por experiência própria que os métodos tradicionais se baseavam em artefatos que não eram tão valiosos assim, né? Eles se preocupavam mais, por exemplo, com documentação do que com o software funcionando. Então a preocupação do método tradicional é entregar documentos, cumprir contratos, né? E isso eles perceberam que mais engessava o desenvolvimento do que ajudava, né? Isso mais atrapalhava do que ajudava. Então eles começaram a mudar o jogo, começaram a fazer diferente. E aí eles falam, olha, de acordo com a nossa experiência, fizemos alguns processos, alguns projetos usando processos diferentes e percebemos alguns pontos que gostaríamos de levantar, que são os seguintes: nós percebemos que devemos dar valor a indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas. A software em funcionamento mais que documentação abrangente. A colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. E a responder a mudanças mais que seguir um plano. Veja que interessante que eles são bem claros o seguinte: apesar de sabermos da importância dos itens que estão à direita, nós damos mais valor aos itens que estão à esquerda, que estão destacados aí no texto, né? Então, eles falaram que, bom, o que se entrega hoje a preocupação está entre processos e ferramentas, né? Quer dizer, o que importa para a gente mais são os indivíduos e a interação entre eles, a relação entre as pessoas que estão diretamente ligadas no projeto, né? Então, num projeto que usa a metodologia clássica, você tem uma documentação abrangente, mas para o ágil, o que vale mais é o software em funcionamento. Não que o ágil não tenha documentação abrangente, tem sim, só que o que vale mais é o software em funcionamento. Então, se eu precisar deixar de escrever alguma coisa para que eu consiga entregar um software em funcionamento, vale mais a pena, ok? E quando se pensa em métodos clássicos, convencionais, não. Você tem que ter a documentação e o software é consequência da documentação. Já cheguei ao absurdo de trabalhar em empresas que, para você aprender o processo CMMI, você perdia semanas de cursos para aprender a preencher papel, né? E o software mesmo não era produzido, né? Ou então você chegava ao cúmulo de você ter que reportar todas as alterações que eram feitas no código, ter que ser reportadas em documento. Quer dizer, é uma coisa totalmente fora da realidade. Você tinha um trabalho duplo, né? Você tinha que documentar o sistema e documentar e atualizar o documento, né? Você tinha que, na verdade, não documentar o sistema, você tinha que codificar o sistema e atualizar o documento. E isso, numa hora de desespero, numa hora que você está com um problema em produção e precisa corrigir, você vai fazer zilhões de correções no código e vai esquecer de completar o documento, é óbvio. Então, quando você vai atrás do documento, ele nunca está atualizado. Você abre o documento, abre o código, está totalmente diferente. Então é um problema isso. E eles entenderam que isso era um entrave
e falaram, olha, para a gente é melhor software funcionando do que documentação para a gente. Assim como colaboração com o cliente, né? Sistemas, projetos que utilizam métodos convencionais, o que importa é o contrato. Né? Então, isso está no contrato, vou desenvolver. Isso não está no contrato, não vou desenvolver. Não que os métodos ágeis não sigam esse preceito. Só que é preferível colaborar com o cliente do que negociar um contrato. Então, se o cliente precisa de uma alteração porque o negócio dele mudou, é lógico que mudou, porque hoje os processos mudam muito rapidamente. As necessidades de negócio, o mercado hoje é muito dinâmico. Então tudo muda muito rapidamente. Então, quando o cliente exigiu uma mudança, porque o negócio dele precisava mudar para que ele se adequasse ao mercado, bom, lá íamos nós renegociar contratos e isso e aquilo, né? E todo aquele trâmite legal, né? E percebeu-se que isso era um entrave também. Então, a colaboração com o cliente se tornou um ponto-chave para que houvesse uma melhor fluidez no andamento do projeto, né? E responder a mudanças mais que seguir um plano, porque justamente essas mudanças do mercado são muito constantes. Então você planejava, seguindo aquele método de diagrama de Gantt, né? Quer dizer, um Gantt chart, onde você criava as tarefas, e aí uma tarefa depende da outra, ou algumas tarefas podem ser criadas em paralelo, definia as equipes e o pessoal ia fazendo e você ia marcando lá, concluído, tantos por cento concluído e tal. E aí chegava no meio e olha, então essa tarefa aqui, ela não vai mais ser assim, tá? Ela precisa que seja assim. Não, mas agora eu já fiz todo o cronograma. Então, se eu alterar isso aqui, vou alterar todo o escopo do meu projeto, todo o cronograma. Entendeu? Então, assim, você tinha uma rejeição à mudança, né? Uma rejeição natural à mudança. E os métodos ágeis preconizam o contrário, as mudanças são bem-vindas. Se elas precisam acontecer, que aconteçam. Né? Nós gostamos de mudanças, vamos mudar. Ok? Que é exatamente o que o mercado exige. Né? Por isso que se chama métodos ágeis ou processos ágeis, porque eles reagem de acordo com a necessidade do cliente, né? E não de acordo com um plano que foi estabelecido. Ok? Os planos dos métodos ágeis, eles existem. Vamos seguir o plano? Vamos, mas vamos fazer de uma forma que não prejudique a necessidade de mudança do cliente. Ok? Vamos ver alguns princípios que eles levantaram, esses engenheiros levantaram durante essas reuniões do Manifesto Ágil, né? Então, olha só, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua de software de valor. Então, entende-se que o software que o cliente quer receber é aquele que vai agregar valor ao seu negócio e não aquele que simplesmente vai cumprir o que está no contrato. Né? Então, o cliente quer receber um software que possa resolver um problema cotidiano dele, que possa melhorar um processo interno dele, que possa justamente trazer valor para o negócio dele e vantagem competitiva. Então, esse é realmente a prioridade no método ágil, a satisfação do cliente. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. Então, é exatamente isso. A mudança é bem-vinda. Se o cliente precisa de uma mudança, vamos mudar. Né? Isso é inadmissível num processo clássico. Quer dizer, você fez um planejamento, você criou toda aquela expectativa, você mobilizou equipes e aí chega no final do projeto, o cliente pede uma alteração e fala, não, você está louco, cara. Você tá viajando, não pode, o sistema está pronto assim, vai ser entregue assim. Então, o método ágil, os processos ágeis, eles entendem que as necessidades mudam e hoje mudam muito rapidamente. Então, esses caras já pensaram em tudo isso e já
entenderam metodologias de desenvolvimento que visavam justamente a aquisição da mudança. Ok? Entregar software funcionando com frequência na escala de semanas até meses, com preferências aos períodos mais curtos. Então, em métodos ágeis, dá-se preferência a períodos curtos de desenvolvimento, a entregas curtas, semanas, no máximo meses. Né? Diferente de um projeto de larga escala, que você tem aí anos para desenvolver, com métodos ágeis você calcula o seu avanço em semanas. Né? Então, você faz entregas de valor ao cliente em prazos de semanas ou no máximo meses. Tá certo? Para que o cliente possa ver que você está trabalhando, possa ver o seu progresso e possa participar do desenvolvimento. Quando você entrega alguma coisa que ele entende que não está 100% resolvendo o problema dele, ele vai pedir uma mudança. Ele vai falar, olha, eu achei que era assim, mas não é. Se você fizer assim, acho que fica melhor. Então, essa mudança ela é incorporada, ela faz parte da cultura da entrega rápida, da entrega curta. Ok? Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente durante todo o curso do projeto. Num sistema ágil, num projeto ágil, o pessoal de negócio conversa muito com o desenvolvimento e vice-versa. Quer dizer, qualquer dúvida que se haja na questão de desenvolvimento é tirada através do negócio, do pessoal de negócio. E o pessoal de negócio geralmente totalmente ligado ao cliente. Né? Então você tem essa interação que deve ser muito presente. O pessoal costuma sentar próximo fisicamente. Né? Em equipes que estão distantes fisicamente, costuma-se ter um método de comunicação em real time, né? Não ficar conversando por e-mail, mas sim por instant message, por Skype, enfim, por meios instantâneos de mensagem, né? Reuniões constantes e curtas, porque reuniões longas provou-se que não são produtivas, né? Então deve-se conversar muito pessoal de negócio com o pessoal de desenvolvimento para tirar e sanar dúvidas e levar ideias ao cliente também. Tá certo? Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e suporte necessário e confiar que farão o seu trabalho. Essa confiança, na verdade, essa frase ela tem duplo sentido. Se você lê ela de trás para frente, ela tem sentido, é a resposta, né, para a ideia que eles levantam, né? Então, se você confia que uma pessoa vai fazer o seu trabalho e dá o ambiente e o suporte necessário, você tem indivíduos motivados, né? Da mesma forma que se você tiver indivíduos motivados e der a ele ambiente e suporte necessário, você deve confiar que eles farão o seu trabalho. Então, é uma via de duas mãos aí, ok? Uma equipe motivada é uma equipe que se autogerencia, porque ela mesma divide as competências, ela mesma seta os prazos e ela mesma se cobra, se autocobra. Os elementos de dentro da equipe se cobram. Você não precisa ter aquela figura do gerente capataz, né, do gestor capataz que fica com o chicote em cima. E aí, tá pronto? E aí? Como é que tá o andamento? E aí? Né? Então, esse tipo de coisa é muito desgastante e não motiva. Tá certo? O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de um time de desenvolvimento é através de uma conversa cara a cara. Então, o que eu disse anteriormente sobre o diálogo e as reuniões de alinhamento constantes isso é um complemento daquilo. Quer dizer, se eu sento na frente ou do lado de um rapaz, de um desenvolvedor que está trabalhando no mesmo projeto que eu, se eu vou fazer alguma coisa que eu tenho dúvida, que eu sei que ele já mexeu, eu chego e falo, você já mexeu nisso? Eu preciso fazer uma alteração assim, assim, assado. Será que vai influir vai pegar alguma coisa do que você fez? Será que vai influenciar? Vamos fazer uma revisão juntos aí?
Quer dizer, esse contato cara a cara, olho no olho ali, é o que realmente faz as dúvidas se dissiparem durante o processo de desenvolvimento. Né? É o que mais produz, é quando o time autogerenciado se conversa, os membros conversam entre si o tempo todo. Software funcional é a medida primária de progresso. Então você sabe que o projeto está andando se você está entregando o software funcionando. É simples assim. Não é se a documentação está atualizada, se o cronograma está sendo cumprido. Não é isso. É a quantidade de software funcionando que foi entregue. E essa é a medida de progresso de métodos ágeis, ok? Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes, ok? Isso significa que numa equipe de desenvolvimento ágil, os elementos trabalham para que seja medido quando ele diz passos constantes, significa o ritmo, né? Então eu sei que, por exemplo, em um determinado período de tempo de trabalho, eu consigo resolver 2 casos de uso, ou 2 user stories, né? Ou 2 histórias, ou 2 requisitos, 3 requisitos. Então eu falo, bom, a cada 3 semanas eu consigo finalizar 4 requisitos, ok? A cada 2 semanas eu consigo finalizar 3 casos de uso. A cada 1 semana eu consigo finalizar uma história, né? Então isso cria um ritmo, você calcula uma média de entrega e você cria um ritmo de desenvolvimento e você se acostuma com aquele ritmo, com aquela equipe e acaba que vai sendo meio que um padrão para o gestor ou o cliente entender, ou o pessoal da área de negócio entender esse ritmo e separar o trabalho de acordo com ele. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Isso é fato, tá? Quer dizer, num projeto ágil, o importante não é você ter documentação abrangente do sistema, mas que o sistema que você esteja, o código que você esteja escrevendo seja autodocumentado, né? Isso remete a comentários constantes dentro do código, a um código bem escrito, né? A um código legível por um ser humano, né? E às boas práticas de desenvolvimento. Quer dizer, quando você precisa que o código seja o próprio documento, você deve primeiro primar pela nomenclatura e segundo pela excelência técnica. Ou seja, eu preciso criar acoplamentos corretos, eu preciso trabalhar o meu design, a minha arquitetura, pensando numa forma menos acoplada de arquitetura, né? Onde os elementos possam ser intercambiáveis, onde os elementos possam ser reusáveis, né? Isso é melhor o design, né? E um design melhor torna o projeto mais ágil, ou seja, quando eu tenho itens bem definidos, uma arquitetura bem definida, a equipe entende que aquilo, o funcionamento daquilo tudo e começa a entregar código funcionando melhor, entregar código com mais facilidade, porque conforme o projeto vai crescendo, ele vai assimilando padrões que o próprio projeto criou para si próprio, que a própria equipe de desenvolvimento criou para o projeto. Ok? Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Então veja bem, para métodos ágeis, quanto mais simples melhor, né? Então isso em literatura também é uma constante. Você percebe que os grandes gênios da literatura são caras que que discutem ideias complexíssimas com poucas linhas de texto, né? Então o codificador genial também
é o mesmo paradigma. Ele consegue fazer coisas sensacionais usando poucas linhas de código, ou usando um código muito simples, né? Ele tem uma sacada genial dentro do código que permite que ele escreva muito pouco. Então, você maximiza o trabalho que não precisou ser feito. Ou seja, olha, eu tinha um requisito que pedia que eu fizesse isso, está feito, só que eu não precisei de tanto tempo para fazer. Eu fiz em menos horas porque eu bolei um negócio que mostrou-se mais efetivo. Ou eu criei uma coisa que demorou um pouquinho mais para ser feita, só que as outras próximas tarefas vão ser muito mais simples, porque eu não vou precisar repetir certas coisas. Eu identifiquei um padrão, desenvolvi esse padrão e agora ele pode ser reutilizado. Então, a genialidade do codificador em métodos ágeis é quanto trabalho ele economiza e não quanto trabalho ele realiza. Ok? As melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de times auto-organizáveis. Isso também é fato, porque quando eu dou liberdade, quando eu dou autonomia a um time de desenvolvimento, eu tendo a fazer com que eles busquem ideias, né? Eu acredito que não digo uma grande parte, mas uma boa parte, vamos dizer 30 a 40% do desenvolvimento de um sistema é pesquisa, às vezes até mais, né? Então, uma equipe que tem autonomia para pesquisa e para para criar coisas novas, né? Ela tende a criar arquiteturas fantásticas. As ideias fluem com grande facilidade, e quando existe essa fluidez de ideias e uma boa comunicação entre a equipe e algum nível de senioridade entre alguns membros do time, você tem arquiteturas surpreendentes, né? Você tem sacadas fantásticas no quesito ideias sobre o desenho da aplicação. Ok? Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo. É o time autogerenciável, auto-organizável, né? O próprio time fala, olha, aquilo que você fez, eu achei que ficaria melhor se você fizesse de outra forma, ou aquilo que você fez está muito bom. Se todo mundo puder fazer igual aquilo que você fez, fica ótimo. Olha, eu tenho uma ideia aqui, gostaria de discutir. Eu queria que vocês me dessem feedback. Isso que eu fiz, tá legal? O meu comportamento em relação àquilo, tá legal? Né? E esse feedback coletivo, né? Tanto comportamental quanto técnico, é essencial num time ágil. O time ágil, eu vejo como a palavra-chave do ágil, evolução. Né? A evolução do profissional como técnico, como profissional, e a evolução do código como um ser vivo, um ser pulsante, quer dizer, a cada momento entrando coisas novas, a cada momento sendo criadas novas ideias dentro de um conceito já existente, né? Então, para isso, esse feedback, essa reflexão do time é primordial, é essencial. Temos algumas frases aí ditas que valem para os métodos ágeis e valem para software como um todo, né? Por exemplo, medir o progresso de um programa por linhas de código é como medir o processo de montagem de um avião pelo peso, né? Então, quem disse isso foi o nosso amigo Bill Gates. Então, e muitas empresas ainda seguem esse processo de métrica, quer dizer, medir as linhas de código são importantes, né? É importante porque você vai identificar o quanto está sendo produzido, né? O quanto efetivamente está sendo produzido. Porém, foi o que eu disse antes, podem ter sacadas geniais que usaram 3 linhas de código. Você pode criar um método recursivo que faz um trabalho excepcional com 5 linhas de código, né? Então é complicado você medir
a efetividade de uma aplicação pela quantidade de linhas de código, né? Temos outra aí. Qualquer um pode escrever um código que um computador entenda. Bons programadores escrevem códigos que os humanos entendam. Quem disse isso foi o Martin Fowler, que é um cara fantástico, um grande engenheiro da computação, grande engenheiro de software. E ele é um dos pais do movimento ágil e é criador aí de diversos design patterns consagrados no mercado, e é um cara que é referência para engenharia de software e para arquitetura ágil, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir uma palestra dele, sendo online ou sendo presencial, assistam. O cara é um show, ok? Vale muito a pena. O problema com os programadores é que você nunca consegue saber o que eles estão fazendo antes de ser tarde demais. Isso é interessante. É do Seymour Cray. Seymour Cray também é um dos caras que é referência em engenharia de software, tá? Ele começou a sua atuação na década de 70 e muitas coisas que ele dizia ou que ele pregava estão sendo confirmadas até hoje, né? Então é um conceito interessante. É justamente isso que o ágil vem tirar, porque antigamente você dava um monte de coisa para um programador fazer e você só sabia o que ele fazia depois que ele terminava o trabalho. Então ele podia ter feito tudo errado e você só ia fazer quando fosse tarde demais, ou seja, na entrega do software, né? Então é isso que o ágil quer mudar esse conceito. Você dando poucas coisas em intervalos curtos é melhor do que você dar muitas coisas em intervalos longos, né? Então você dá poucas coisas e cobra entregas pequenas, e com isso você tem um controle melhor do desenvolvimento e do que cada desenvolvedor está fazendo e de como estão fazendo. Então, para finalizar essa parte, o que é ser ágil, né? Ser ágil é lidar com pessoas, né? Você entender que software tem muito mais a ver com pessoas do que com tecnologia. Então, o problema que você está, o código que você está escrevendo hoje vai resolver um processo que uma pessoa trabalha, né? Então, o software que você está trabalhando hoje, que você está escrevendo hoje, ele vai ajudar uma pessoa, né? Então, aquele que entende que desenvolvimento e arquitetura tem a ver com tecnologia e com a parte técnica está equivocado. A tecnologia é um meio, né? O fim é a pessoa, são as pessoas que vão utilizar aquele software, né? E hoje muito mais do que antes, porque hoje o software está integrado com tudo, né? O celular, o notebook, uma aplicação de banco, um sistema de entrega de exames médicos, né? Medicina diagnóstica, enfim, área de economia, finanças, né? Respostas em tempo real. Então isso serve para ajudar pessoas a desenvolverem os seus talentos e a resolverem seus problemas, né? E não mais simplesmente como uma força técnica, né? Então, que tal lidarmos mais com quem vai usar o software do que quem vai pagar por ele? Então, é um dos conceitos do ágil. Vamos nos preocupar, apesar do dinheiro ser importante e ele deve existir, lógico, ele deve ser o motor que impulsiona um projeto ágil, mas vamos pensar em quem vai usar o software, porque quem vai usar o software, se o software agradar a ele, ele vai convencer quem paga o software a pagar corretamente, tá? Isso é um fato. Se você confiar nas pessoas, você vai ter esse respaldo depois. Então você confia no teu cliente, faz o melhor por ele, resolve o problema dele, um passo de cada vez, uma entrega de cada vez, e ele com certeza vai ter um feedback, vai dar um feedback positivo a teu respeito ao patrocinador dele, o patrocinador do projeto, a pessoa que vai te pagar. Ok, gente? Então assim a gente termina
a primeira parte dessa aula 1, tá ok?